Na edição deste sábado do Flagrante Direto, é a nossa convidada Arminda Fortes Santos de Carvalho Tavares. Tem 52 anos, é candidata à presidência da Câmara Municipal do Fundão. A candidata centrista reside atualmente na freguesia de Donas, no concelho de Fundão, é licenciada em Línguas e Literatura Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa. Desde 2009 exerce funções de chefe da delegação aduaneira da Covilhã, que detém jurisdição nos distritos de Castelo Branco, alguns concelhos também dos distritos de Guarda e Coimbra. Foi a inspetora da Polícia Judiciária durante 20 anos, em Lisboa. Desde 2001, é técnica superior na ex-Direção-Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo, desde 2012, a Autoridade Tributária Aduaneira. Muito bom dia, Soutora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. De nos próximos minutos percebermos um pouco melhor o que é que a levou justamente a aceitar o convite, no fundo, de ser o rosto do CDS-PP à presidência da Câmara Municipal do Fundão e quais são, no fundo, os grandes objetivos desta candidatura. Começava justamente pela aceitação. Soutora, como é que aparece, até porque sei que é a primeira vez que, em termos da política ativa, a Soutora está justamente a dar a cara. O que é que a leva, de facto, a ser candidata do CDS-PP à presidência da Câmara do Fundão? Achei que tinha chegado à altura de ter uma participação mais ativa, porque isso de todos nós sermos treinador de bancada, no sentido de que falamos mal, pensamos mal, tentamos dizer como é que as coisas deveriam ser feitas, o que é bastante fácil, mas que havia uma grande lacuna na participação cívica dos fundanenses e das pessoas que estavam mais ligadas à minha pessoa. Quando fizeram-me o convite, pensei muito e depois achei que, sim senhora, estava na altura e se calhar de fazer qualquer coisa para mudarmos todo o status quo que está instalado no nosso concelho e que nós achamos que está na altura de sairmos da caixa. Fazemos qualquer coisa diferente. Aproveita digamos, essa sua ideia de expressar precisamente a opinião de que está na altura do CDS sair da caixa para fazer algo pelo Conselho. Como a Soutora tem ouvido e ouve várias vezes, os partidos são acusados de só aparecerem nas eleições autárquicas, ou seja, de andarem 4 anos quase hibernados e só depois nas eleições autárquicas darem a cara e pedirem o voto. Soutora, digamos, é o rosto do CDS-PP, aceita esta crítica ou não? Pessoalmente não aceito, embora a minha intervenção direta e visível tenha começado há pouco tempo, mas penso que há aqui cidadãos e fundanenses que têm tentado levar a mensagem do CDS até aos municípios, dizendo aquilo que nós pensamos, tentando mostrar aquilo que está menos bem ou até fazer subsair aquilo que está bem, porque nem tudo está mal, como nós sabemos, não é? E tem, durante toda a sua vida neste Conselho, tentando mostrar quais são os objetivos do próprio CDS. Nós temos o Sr. Aires Patrício, por exemplo, que tem feito... É um deputado municipal, que tem Assembleia Municipal, que tem tentado mostrar, e penso que tem conseguido, mostrar aquilo que é a visão do CDS para o próprio Conselho e para a política nacional. A partir do momento em que, digamos, foi público o seu nome como candidata à presidência da Câmara Municipal do Fundão, muitos se interrogaram, ou se quiser, alguns se interrogaram, para ser mais preciso, digamos, como é que a Soutora aparece no Conselho do Fundão. Muita gente se questionou, bom, mas quem é a doutora Arminda Tavares? E, portanto, aqui me parece uma... Não me conhecem, é isso, uma desconhecida. Há aqui uma crítica subjacente do desconhecimento. Soutora, é preciso fazer este caminho ou não? De se tornar conhecida ou não, Soutora? O conhecimento é bastante relativo, não é? Depende exatamente dos círculos onde nós nos movemos. E, eventualmente, no mundo político aqui serei desconhecido, mas... da minha atividade profissional e até social e até do sítio onde eu moro e de onde eu venho, sou bastante conhecida, até porque o cargo que exerço aqui leva-me a contactar com milhares de pessoas e não sou desconhecida. Mas todos nós somos desconhecidos até um dia nos tornarmos conhecidos. Portanto isso não menoriza nesta batalha autárquica, não é? Absolutamente nada, até porque penso que eu me consigo dar a conhecer
e mostrar quais são os projetos do CDS para o Conselho. Quer dizer Não minoriza de maneira nenhuma. Quer dizer que essa é uma tarefa que, portanto, a doutora assume, ou seja, de ir junto da população, dizer aquilo que pensa, não é? Até porque os recursos são escassos, não é? Essa é uma das nossas missões, é exatamente olhos nos olhos, mostrar às pessoas e fazer chegar às pessoas a mensagem do próprio CDS, porque para nós o que interessa aqui são as pessoas, são as suas necessidades, são as suas carências, é aquilo que os está a preocupar atualmente. Não temos dinheiro para fazer obras, o Estado está no estado que nós sabemos, é visível a carência de meios, portanto, nós temos que tentar chegar às pessoas, preocupando-nos com elas, tentando saber quais são as preocupações no dia-a-dia e depois tentar arranjar a solução. Não há promessas, porque essa, para já, não é a minha maneira de gerir o que quer que seja. Temos que ser execuíveis e prometer neste momento, e as pessoas já estão fartas de promessas, que sabem perfeitamente que os políticos, a partir do dia a seguir às eleições, têm uma certa amnésia seletiva. E não pretendemos fazer isso. Queremos estar presente em todos os momentos, antes e depois das eleições. Portanto, a nossa campanha irá basear-se exatamente nessa noção de olhos nos olhos, chegando ao pé das pessoas, dos idosos, dos jovens, dos menos idosos e dos menos jovens, saber aquilo que querem, ouvir. Portanto, vai ser uma campanha participar. sem promessas, é isso, doutora? Exato. Por parte do CDS-PP, é isso? Sem promessas. Porque depois algumas delas podem não ser execuíveis. Se nós pegarmos no cardápio das promessas feitas há 4 anos, nós sabemos perfeitamente, e se fizermos o deve haver, nós sabemos e podemos constatar e digamos que a população já não é tão desligada como isso, sabem o que é que se prometeu e qual é a prestação de contas no fim. E se calhar sabem também ver aquilo em que foram enganados, não é? E nós não queremos isso. A determinada altura, doutora, em termos do Conselho do Fundão, chegou a falar-se, digamos, num possível entendimento com o Partido Social Democrata, entre o CDS-PP, aliás, até fruto, digamos, da conjuntura que existe hoje, que sustenta o governo, quer o PSD, quer o CDS-PP. As pessoas interrogam-se, porquê é que não foi possível, no Fundão, esse entendimento, essa coligação, se é que se pode falar? O CDS esteve sempre aberto a esse tipo de coligação, porém foi-se avançando no tempo e as contrapartidas, ou pelo menos o negócio não se fechou, digamos assim, porque as condições não nos interessavam absolutamente, porque não se pode aceitar uma coligação em que um está visível e o outro é meramente bengala, e bengala sem sigla, não pode ser. Ou seja, portanto, o que o PSD propunha era levar a sua sigla e integrar elementos do CDS-PP, era isto? Sim, e nós não aceitamos, achamos que está na altura de crescermos, conquistarmos o nosso espaço e, se possível, e faremos tudo para isso, vencermos. E estando escondido debaixo de um hipotético partido maior, não nos facultaria essa visibilidade e digamos, a feitura das nossas propostas. Portanto, chegou uma altura em que tivemos que dizer, não dá, vamos avançar com uma candidatura própria. E esta candidatura própria tem certamente propostas, tem certamente preocupações. Qual é, como candidato à presidência da Câmara Municipal do Fundão, o seu olhar hoje para o Conselho? É um olhar um pouco triste, porque se nós olharmos para o Fundão, verificamos que o Fundão não tem identidade. Desde a arquitetura até à simples paisagem natural, não tem uma identidade. Se nós tivermos em algum sítio nos mostrar-nos um postal da Covilhã, reconhecemos, de Lisboa reconhecemos, mas se nós olharmos para alguma coisa que tente identificar a Fundão, não tem identidade. Lembra-me muito de um subúrbio, uma cidade de subúrbio, das várias que existem em Lisboa e no Porto, incaracterístico, sem vida. É uma cidade perfeitamente, para mim, sem vida, culturalmente
comercialmente, se nós quisermos ir a um espaço no sábado à tarde, fazer o que quer que seja, uma compra, não tem qualquer tipo de vida, não tem atividade para jovens. Nós temos os nossos jovens que estão na UBI, alguns, vêm para aqui fazer o quê? Não vêm para cá, não tem necessidade. Temos jovens a estudar em Lisboa, em Coimbra, no Porto. O que é que vêm fazer no Fundão ao fim de semana? Ficarem fechados dentro de casa? Nem sequer têm a possibilidade de ligarem, por exemplo, à internet e fazer um download, porque não há cabo, não há fibra óptica, passam horas incríveis a fazer um simples download para fazer um trabalho. Portanto, fazer o quê aqui? É uma cidade perfeitamente, é um concelho descaracterizado, como eu já disse, sem vida, que precisa de ser mudado. É verdade que nós temos aqui a vantagem do verão. As festas de verão mobilizam muito, mas as pessoas já estão a ficar um bocado cansadas, porque não traz nada de novo, é quase sempre a mesma coisa, não é? Quer dizer que quando a doutora dizia que era um olhar triste, é no sentido de não ver... Falta de oferta. Mas a minha pergunta é, a doutora vê uma estratégia de desenvolvimento do concelho ou não? Por enquanto não vejo. Não vejo absolutamente nenhum. É verdade que isto agora está um bocadinho mais isto é, está a ser remendado, não é? A minha freguesia está um estaleiro. Eu sou a favor do período das campanhas eleitorais, porque acho que as populações são perfeitamente beneficiadas com isso tudo. Mas os concelhos e as freguesias são mais do que os 2 ou 3 meses que antecedem as eleições. Portanto, nós precisamos de ter urbanismo, não temos nada que nos identifique enquanto urbanistas. Não temos... Agora há uma novidade, por acaso até acho interessante, quando eu disse que era incaracterístico, nós atualmente, e como sabem, eu venho de um país que tem muitas palmeiras e praias, atualmente eu consigo olhar para a entrada do Fundão Norte e para a entrada do Fundão Sul e vejo muitas palmeiras, que não têm nada a ver exatamente com a característica da nossa cidade. E eu fico perplexa. Coitadas das árvores, porque elas estão efetivamente moribundas, estão acastanhadas quando deveriam ser verdes. E eu penso, mas tem muita areia à volta. Penso que aí talvez elas continuam com saudades de casa. E se nós puséssemos um bocadinho de tuaregs, talvez elas sentissem mais em casa e então no seu habitat natural. E até aí nós estamos a perder as características ambientais quando há outras árvores que poderíamos estar a embelezar a nossa cidade. Então, Fundão é sujo. Deixe-me interromper. Eu não me vou esquecer dessa sua declaração de que o Fundão é sujo. Vamos pegar daqui a pouco esse novelo. Mas deixe-me perguntar-lhe, não é certamente isso que tem ouvido e lido relativamente, digamos, ao trabalho que o PSD, que gera o município, a Câmara Municipal, já há alguns anos, como sabe, não é essa a ideia que a doutora ouve dos responsáveis. Estamos a falar de dois concelhos diferentes ou do mesmo concelho? Estamos a falar de 2 visões diferentes. Repare, se eu falar da sua casa é a melhor do mundo e se eu chegar lá posso não gostar, não é? Posso achar que haveria coisas que deveriam ser mudadas, se calhar não decoraria com aquele sofá ou daria prioridade a outro tipo de comodidades. E, eventualmente, é natural que eles considerem que está tudo bem. Efetivamente, algumas coisas estão bem. Não podemos ser autistas a ponto de não considerar que as coisas estão bem. O que é que acha, por exemplo, que foi bem feito, doutora? Aqui no Fundão. No Concelho de Fundão, sim. Sim, no Concelho no seu todo. Uhum. Uma medida que a doutora acha que foi bem feita nos últimos anos. Se calhar retirar os caminhões de Alpedrinha. Isso é recente. Eu sei. É muito recente. Se eu olhar a CUF, a circular urbana do Fundão, acho que é fantástica. Se fosse um bocadinho mais prolongada e nos evitasse passar na Nacional 18 seria fantástico, porque eu trabalho na Covilhã, que me daria grande jeito, mas penso que sim, a zona comercial acho que foi uma mais-valia, termos ali à disposição aquele espaço comercial. De resto, sinceramente... Doutora, portanto, posso tirar a ilação de que aquilo que me está a dizer é que têm sido anos perdidos para o desenvolvimento do Concelho, os últimos anos?
Eu não consigo encontrar desenvolvimento. O problema está aí. Se me disser que há desenvolvimento, eu não posso dizer que sim, porque se eu olhar para as empresas que fecharam no parque industrial, isso é exatamente o contrário do desenvolvimento. É verdade que temos alguns, ou um ou outro cluster que está dinamizado, nomeadamente aquela empresa de textas que está deste lado sul do Fundão. Se calhar sim, evoluiu. Mas repare, como é que nós podemos atrair desenvolvimento para o Fundão se nós, Conselho, temos vários estabelecimentos ou armazéns por arrendar na zona industrial? Eu fui lá este fim de semana verificar, fui lá comprar determinadas coisas e constatei, aquilo tem o aspecto naturalmente degradado. Os edifícios estão abandonados. Eu chamo aquilo de capim. Chega a meio da altura dos edifícios. Eu, se eu fosse um empresário e quisesse arrendar um espaço para instalar uma empresa... Não era ali que eu fazia? Não, porque não convida. Não convida porque está totalmente degradado. Parece uma localidade que sofreu determinada catástrofe natural e depois ficou abandonado. Inclusive, empresas que estão a elaborar em pleno, nomeadamente de produtos alimentares, têm aquilo tudo degradado. E eu lembro-me, eu trabalho num local, fora daqui, em que as palhas, o capim, como possamos chamar, os silvatos, como queiramos, os técnicos dirão melhor, faz com que haja perigos para a saúde pública. Traz ratos, traz falta de higiene, traz mau aspecto. Como é que eu posso vir, eu empresário, e nós podemos contar com alguns estrangeiros, e agora com o próprio desenvolvimento da Covilhã e com a PT e todas as empresas que possam lá estar, mas, doutora, vêm aqui escolher uma empresa e entram à zona norte do Fundão e têm ali aquele edifício que foi uma escola profissional, que é perfeitamente degradado, que põe em causa a segurança dos cidadãos, porque há lá todo tipo de pessoas. É um parque de estacionamento clandestino e que põe em causa a saúde e a segurança. Não pode ser. E se me pergunta se gosto, fico triste. Porque... Isso chama-se o quê, doutora? Desleixo, é isso? Eu acho que se chama inversão de prioridades. Certo? Porque é verdade que há edifícios cujo gosto nós não podemos contestar, porque são gostos, não é? Mas que descaracterizaram o Fundão. Investiu-se muito no cimento. Esqueceu-se de investir em coisas tão básicas como a limpeza e a segurança, que são coisas que não precisam de muito dinheiro. Portanto, os grupos económicos que ouvimos anunciar, como Altran, como outros grupos económicos, não são importantes para o Conselho, doutora? São bastante importantes. Mas há meses, por exemplo, que nós ouvimos falar da Altran, que está instalado num sítio antinatura para empresas. Mas pronto, é o que há, nós somos portugueses e devemos nos enrascar. Portanto, no sítio, eventualmente, de cultura, que atualmente está como sede de empresas. Pronto, se calhar haveria outras comodidades ou outras instalações, mas está ali, tudo bem, são opções políticas, e como opções políticas são o que são, não é? A mim faz-me confusão. Portanto... Portanto, é uma questão, como a doutora diz, na sua opinião, de prioridades, de estabelecer prioridades. A Altran é muito importante. Também nós sabemos, e foi... Mas quando diz Altran, diz outros grupos económicos que são anunciados. Outros, são anunciados. E vamos ver, porque eu pessoalmente tenho a preocupação de ler os jornais e tudo o que diz respeito ao nosso Conselho. Não é de agora, é uma questão porque eu tenho... Por causa da minha ex-profissão, tenho uma noção, uma necessidade quase doentia de informação. E se eu moro aqui, quer saber o que é que se passa. Portanto, eu tento procurar sempre a informação que se refere ao Conselho. E há muitas empresas que
que estão para se instalarem aqui. Só que o problema é, a gente abre muitas vezes o jornal, eles estão constantemente a instalar-se. E ainda não vemos nada, não é? E e para mim isso é política, é campanha que não sou muito a favor. Eu penso que deveriam se instalar de vez e serem anunciadas quando estivessem a dar efetivamente os frutos. É como eu dizer, vou-me casar amanhã, estou sempre a casar-me amanhã, não é? Acho que a gente leva a sério só quando casar de vez. E esses casamentos não se realizam, estamos em constante preparação de bodas e não gosto muito, mas pronto, é o que temos. Doutora, para o CDS-PP, quais são os grandes temas que devem ser, de facto, analisados, debatidos nesta campanha eleitoral? As pessoas. Primeiro de tudo, as pessoas. Porquê? Olha, porque nós estamos com um problema grave de desemprego. Estamos com um problema grave de envelhecimento da população. Estamos com um problema que vai entroncar com o envelhecimento, que é o desemprego. Porque as pessoas, porque estão desempregadas, não conseguem dar todo o seu apoio aos seus mais velhos. Muitos deles eram o apoio dos mais velhos e suportavam-nos economicamente e emocionalmente. Alguns têm que ir embora, têm que emigrar, ou migrar se forem para Lisboa ou para o Porto, e as pessoas estão abandonadas. E isso tudo é um problema bastante grave, porque eu penso que pior do que as situações económicas é a situação de abandono. Mas não há uma rede social, a rede social não tem a obrigação de, e digamos, segundo o que a Câmara diz, está atenta, digamos, ao evoluir da situação e apoia essas pessoas? Eu acredito que sim, que deve estar atenta, mas deveria estar mais, porque nós não temos a mínima noção, e não está feito esse estudo, da quantidade e a população, se nós virmos pelos últimos censos, a população, mais de 50% são pessoas idosas. E pessoas que já não são propriamente idosas naquele sentido, quando nós éramos novos, dizíamos que a pessoa era idosa, 60 e muitos, não é? Ou 60 e poucos, mas sim 80, as pessoas felizmente vivem muito tempo. A longevidade é maior. É maior e têm uma dificuldade enorme em se manter, em se mobilizarem, em se moverem dentro de casa, e ainda mais grave que isso, estão sozinhas, estão desesperadas, estão tristes, estão deprimidas, não têm, obviamente, alegria nem vontade de sair de casa. Eu acho que isso ainda é muito mais grave. Portanto, as questões sociais são para o CDS-PP fundamentais e fundamentais. Discutir na campanha, sim, é isso? Sim, nós propomos redes de voluntariado de jovens e de pessoas que nos conhecem e com quem nos damos, estão todos dispostos a tentar ajudar, a tentar conhecer, porque para nós agirmos temos que conhecer, e nós não conhecemos a dimensão do problema. Porque não chega a rede social, ir lá à casa, aplicar a injeção, mudar a cama e adeus, vou-me embora. Cumpriu a sua função social. Precisam de sair de casa, e temos um outro problema grave, não têm modos de sair de casa, porque se enquanto de segunda a sexta pode ir a carrinha buscá-los a casa para estarem um bocadinho sentados ali no centro social, que nem sempre é o melhor, porque eles estão lá, estão fechados e estão a fazer trabalhos e atividades de crianças, porque estão outra vez ameninados. Que eu penso que essa não é a maneira de tratar os idosos, ameniná-los, fazer com que eles andem para trás, e quando ainda são capazes de muita coisa. E isso me preocupa bastante. Eu sou uma pessoa, por formação, sou cristã, e por formação gosto muito de pessoas idosas, gosto muito de conversar. E eles não querem comida. Para eles, comida é importante, mas a companhia, ir buscá-los para vir até ao centro da cidade, e isso compete ao município? Não compete ao município, mas compete criar pode criar uma rede de voluntariado que possa ajudar, sensibilizar. E acho que a sensibilização às vezes é muito mais importante, e é uma coisa que não custa muito dinheiro, mas há uma coisa que o município pode fazer, é criar meios para que eles possam sair de casa. Eu não posso ter uma aldeia com 70% de idosos trancados em casa porque não têm transportes. Se quer uma rede de transportes que façam, primeiro que venham ao centro de saúde, e aí, depois do corte dos apoios que as pessoas tinham para se deslocar, desde o pagamento do táxi ou da ambulância para se deslocar aos centros de saúde, e acabou, se não tiverem uma alma caridosa.
digamos assim, que os possa trazer para o centro de saúde, eles estão perfeitamente tramados. Portanto, questões sociais para o CDS-PP é fundamental, discussão, não é? Sim. Outras propostas que o CDS tem para apresentar aos municípios. Olha, por exemplo, os transportes públicos. Porquê que os miúdos têm que sair da escola, a escola fecha e têm que estar aqui imenso tempo, aqui embaixo, da vossa rádio, à espera de autocarro? Quando os horários não estão compatíveis, os horários dos transportes não estão compatíveis com os horários da escola. Porquê? É tão simples como isso, é fazer um estudo dos horários, aproximá-los do estudo dos autocarros. Porquê que os miúdos, que chove bastante no inverno, às vezes, não é? Ou está bastante sol, de abril a julho, mais ou menos, estão ali fora à espera do autocarro, horas, ou mesmo bastante tempo, sem que haja uma estação de caminhonagem decente, que os possa abrigar onde possam esperar pela caminhoneta. Porquê? Não temos isso, não temos uma estação de caminhonagem. Portanto, isso é bastante grave para mim. Isso entronca também nas questões sociais, de alguma forma, não é? Ou seja, estamos a falar aqui também de uma, e a doutora acaba de referir, de uma intervenção da Câmara Municipal junto das crianças, neste caso. Das crianças e dos jovens. Dos jovens, não é? E dos jovens. Porque as crianças estão um bocado salvaguardadas porque não saem enquanto os pais não os forem buscar, porque ainda estão pouco. Mas os jovens, a partir do 5º ano, têm dificuldades, estão aí sentados, ou os pais desdobram-se e saem do serviço a correr, ou andam no stress, que a gente sabe como é que é, vêm buscá-los, ou então eles têm que se sujeitar ao que há. Portanto, uma central de caminhonagem era fundamental. Eu acho que é essencial para a qualidade de vida, para a segurança dos miúdos e dos outros passageiros, porque nós também às vezes apanhamos o expresso para Lisboa, ou estamos aí, não é? Não é só para os miúdos. E acho que a construção de uma estação de terminal rodoviário é fundamental. Portanto, essa é outra proposta do CDS-PP. Noutras áreas, outras propostas que o CDS queira apresentar aos municípios do Fundão? Olha, a nós preocupa-nos muito a criação de equipamento social. O que é que nós temos para oferecer? A piscina? O que é que nós temos? Nós temos para oferecer o quê às pessoas? As creches? E depois, quando acaba a escola, por onde é que vão os miúdos? Ficam nas aldeias, os 3 meses de férias. Poderíamos, por exemplo, arranjar uma forma de fazê-los com que eles utilizassem mais, melhorar e tirassem o melhor proveito da piscina. Porquê é que não há de haver um minibus ou um autocarro que vá buscá-los à zona onde residem e trazê-los para passarem os dias? Porque há todo esse trabalho que pode ser feito e digo-lhe uma coisa, se calhar não custa tanto dinheiro como isso, do que fazer um prédio ou fazer infraestruturas para a moagem. Outra coisa que nos preocupa é, por exemplo, Castelo Novo precisa de melhorar as infraestruturas não digo tanto, mas a arquitetura, o que há lá, a nossa história que está lá. A própria piscina, que era uma coisa que era perfeitamente agradável. O meu filho aprendeu a nadar lá. Pronto, atolou, então é mais fácil, tapamos tudo e aterramos e está feito. Está a ver? Há uma falta de oferta cultural aqui. A última vez que eu me lembro de alguma oferta cultural aqui no nosso concelho vai ser este fim de semana, fantástico, não sei se coincide com a campanha eleitoral em Castelo Novo, que vai haver o concerto de música medieval, espero poder lá ir. De resto vão ser festas perfeitamente normais, as que nós estamos habituados, nada de novo debaixo do céu. Vamos ver o que é que vai dar, porque a moagem está ali, está subaproveitada em termos culturais. O que é que nós podemos ver lá? É fotografias, amostras de fotografia. Ok, eu acho que é interessante, as fotografias, as roupas da Senhora Dona Amália, mas porquê que não podemos abrir a nossa oferta? Nós vamos ter quase, não digo duplicar, mas vamos ter aqui um aumento de população enorme, com os nossos imigrantes que vêm de férias. O que é que vão encontrar aqui? É verdade que vêm para ver a família, mas cada vez a segunda e a terceira geração vem menos. Eu estou aqui há 20 anos, porque não moro aqui permanentemente há 20 anos, mas só há 4, mas estou aqui há 20 anos. Os miúdos, as raparigas, os rapazes que vinham já não vêm.
os seus filhos já não vêm, porque não há oferta. Vêm cá fazer o quê? Ver a avó que está velhinha e que não pode sair de casa. Doutora, a propósito disso, acha que, por exemplo, a área do turismo pode ser ou continuar a ser uma mola real para o desenvolvimento do concelho ou não? Estamos a falar de quê? Da aldeia do Xixi ou da festa da cereja? Estamos a falar e estou-lhe a perguntar se há alguma estratégia para este setor que a doutora encontre ou não. Não encontre. Sim, eu penso que podemos há uma coisa que é perfeitamente indiscutível, que é o facto de que a cereja trouxe turismo, ou deu a conhecer, é uma marca que vale a pena e nós não podemos ser autistas e não o reconhecer. Foi, sim senhor, uma mais-valia para o Fundão. As pessoas hoje em dia falam do Fundão ligado à cereja, mas isso são 3 meses, maio, junho, julho, e depois? O que é que temos para oferecer de turismo? Gastronomia, pouca. Nós temos, infelizmente, pouco restaurante. Podemos servir de apoio ou base, de apoio à Serra da Estrela, nos meses de neve. Pouco mais. Não temos, em termos turísticos, não temos quase nada. A aldeia do Xisto falta-lhes infraestruturas, falta mais do que a oferta de cama, mais que a oferta mais do que a oferta das senhoras que lá estão. Precisava de alguma coisa que fizesse com que as pessoas não dormissem só, mas que pudessem alongar uma semana, um fim de semana, que interessasse, que fosse uma aposta bastante agressiva no turismo. Mas o que se diz é que, digamos, o turismo deve ser integrado na Cova da Beira, ou seja, deve levar o turista ao Fundão, mas também à Covilhã, mas também a Belmonte. Concorda ou não? Eu concordo, sim. Cada vez mais estamos menos sozinhos. Para haver escala e para que haja um rendimento para todos, é preciso que haja integração e haja cooperação. Portanto, por si só o Conselho não consegue motivar, não consegue cativar turistas, é isso? Absolutamente. Eu posso ir a Castelo Novo, eu posso ir à Alpetrinha, tem lá o Picadeiro, tem lá isso tudo, posso. Posso viajar pela arqueologia que ficou descoberta com a construção da A23, posso subir a Serra da Gardunha no caminho romano, posso fazer isso tudo, de facto, e há aquelas ofertas de algumas empresas de turismo, mas é pouco. Eu acho que devemos potenciar mais isso. Já fizemos tudo, o Fundão não é só cereja, até porque o senhor se calhar não é produtor de cereja, eu não sou produtora de cereja, pelo menos há essa escala de venda, e estamos todos a pagar uma atividade empresarial da Câmara que convém saber qual é que tem sido a mais-valia que nos tem trazido, quais são os custos, qual é o retorno, porque eu, enquanto contribuinte, tenho esse direito. Porque nós estamos a esquecer os produtores de vinho. Eu sou do tempo em que, como eu sou que pertencia à cooperativa, falava do vinho daqui. E o azeite, porque não as outras atividades comerciais que há aqui, os outros estabelecimentos, nós estamos focalizados num só produto. E eu penso que isso pode ser, a médio prazo, um bocadinho negativo. Porque há, se calhar, há anos agrícolas que não vai ser tão rentável. Mas como a doutora sabe, agora a Câmara, digamos, há algum tempo, criou o Clube de Produtores, que leva, digamos, a outros cantos do mundo esses produtos que a doutora está a dizer, o queijo, digamos, o vinho, por aí fora. Não é uma boa solução? A Câmara não tem que criar esse tipo de coisa, isso é uma atividade privada. Tem que facilitar. A Câmara tem que ter uma atitude facilitadora desse tipo de empreendedorismo. Não tem que andar a fazer de agente comercial do que quer que seja. E acha que tem dado a fazer isso? Eu acho que sim, perfeitamente acho que sim. Eu sei que o nosso Presidente é uma pessoa bastante simpática, mas não é essa a função da Câmara. E muito mais quando se calhar tem participação, se calhar não tem, porque eu tenho as contas, tem participação na SER Fundão. Portanto, que eu saiba, nós, munícipes, não temos terrenos para o cultivo nem produção de cerejas. Portanto, tem que ser objetiva, isenta e dar oportunidade a todos. Tem estado um bocado focalizada nas cerejas e temos que virar para os outros tipos de produtos. Isso pode ser turismo. Turismo de habitação não temos aqui. Turismo rural quase não existimos como tal. Portanto, se me perguntar se eu diria às pessoas para vir aqui por causa do turismo,
não tenho oferta para lhes dar. Doutora Não lhes Arminda, posso dizer para ir para aqui ou para lá, porque não pode ser. deixa-me não é? perguntar-lhe, o Fundão está entre duas cidades com ensino superior. Estou a falar da Universidade de Aveiro Interior e do Instituto Politécnico De Castelo Branco, sim. A doutora acha que o Fundão deve continuar a reclamar o ensino superior no Conselho ou, naquela estratégia que há pouco abordávamos, digamos, de região, se não tem, deve encontrar outros caminhos que não o ensino superior? Qual é a sua opinião? No sentido prático, eu acho que, para já, o ensino superior vai ter que ser, a nível nacional, está a ser repensado. E como tal, nós temos que ver quais são as ofertas que o distrito tem e o que é que nós podemos ser diferentes. Escola Superior de Hotelaria, acho que já tivemos, gestão hoteleira passou para a Idenha. Portanto, terá sido um handicap. Não é do meu tempo concreto, porque não me preocupava com isso, que o miúdo ainda era pequenino, mas penso que sim, se calhar voltar para aqui, porque nós fomos uma referência na hotelaria, na escola de hotelaria, recuperar isso talvez, mas também não sei se não há imensas escolas de hotelaria atualmente. Temos em Ceia, temos acho que a caminho de Belmonte também é uma outra escola. Penso que nós devemos focalizar, e aí ter-se-á que fazer um levantamento disso, naquilo que nós podemos ser diferentes para podermos ganhar mais valia e podermos atrair. Ter ensino superior acabamos por sofrer, ou se calhar por vir a sofrer, a proliferação de escolas superiores. Ou seja, não deve ser essa a prioridade. Penso que não. Não é por aí, não é por aí, não é? Não, penso que não. Uma das preocupações, digamos, que alguns manifestam tem a ver com a situação financeira do próprio município. Certamente que a doutora já se debruçou sobre essa matéria. Sim. A Câmara Municipal o município foi o que recebeu, digamos mais, em termos daquele programa do PAELT, do Programa Sim. de Apoio à Economia Local. Doutora, como candidata à presidência da Câmara, está preocupada ou não com a situação financeira do município? Claro que tem que estar, não é? Claro que tem que estar, e acho que todos nós temos que estar, porque precisamos de uma real prestação de contas, porque temos que saber efetivamente, se nós olharmos para o anuário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Conta, que saiu ainda este mês, verificamos que a nossa situação nos rankings não é das melhores. Portanto, ali temos que ver porquê, temos que analisar. É porque temos um problema. O senhor, eu, qualquer um de nós que analisemos aquele documento, que é um documento com 300 e muitas folhas, se nós analisarmos aquilo, nós ficamos com uma sensação que as coisas estão muito mal. Mas faltam-nos os documentos base, falta-nos tudo aquilo na qual se basearam para construir aquele documento. E se me disser assim, se chegar à Câmara, irá tentar analisar e saber o que é que se passa. E, efetivamente, tem que se analisar, porque o erro começa logo de início na organização do plano orçamental para o ano. Como é que é possível que eu, que estou numa Câmara durante 2 anos, ou 4 anos, ou 6 anos, porque os técnicos estão lá há imenso tempo, façam um orçamento cujas receitas e despesas sejam o dobro daquelas que efetivamente são executadas? Qual é o interesse disso? Eu penso que deverá, e a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas chamou a atenção, não é só a nossa Câmara, infelizmente, que tem esse problema. Temos que fazer orçamentos realistas. Temos que saber, efetivamente, o que é que vamos receber e naquilo que vamos gastar. Doutora, digamos, acha que é necessário fazer uma auditoria às contas da Câmara? Defende isso, não? Eu, por natureza, tenho boa fé. Portanto, não posso dizer que sim, mas fazendo um levantamento, se nós acharmos que, efetivamente, há situações que são menos claras, penso que tem que se fazer uma auditoria. Ou, pelo menos, não uma auditoria no sentido de contratar auditores externos, mas, pelo menos, há entidades oficiais que fazem isso, nomeadamente o Ministério das Finanças e outros, não é? Que podem fazer esse tipo de auditoria. E penso que é desejável, até eu, como responsável por uma entidade, quer que as coisas funcionem e que sejam transparentes.
penso que sim. Isso nunca é de descartar totalmente. As freguesias do Conselho, como sabe, foram reduzidas por via da reforma administrativa. Eu já não tenho freguesia. Pois, a doutora vive nas Donas, agrega ao Fundão, sendo que a freguesia continua a existir enquanto tal, não é? Enquanto espaço natural. Mas deixe-me perguntar, o seu olhar para as freguesias, certamente que já fez, é um olhar preocupante também ou não? Pelo estado das freguesias, não? O estado das freguesias é o reflexo de quer tenham maioria, quer estejam agregadas às maiorias camarárias ou não. Em termos práticos, eles limitam-se a gerir as necessidades do dia-a-dia. Eu telefono e digo, olha, o espelho que está aqui na rua, ou o semáforo não, porque não tenho semáforo na minha aldeia, nós temos aqui este problema que precisa de ser resolvido. Se tiverem verba, vão ocorrer, senão estamos eternamente à espera, até que haja eleições, não é? Portanto, é um reflexo da falta de dinheiro ou da simpatia política, que quer estejam junto da Câmara, ou da simpatia política do requerente pedinte. Portanto, penso que sim, que é um reflexo. As freguesias estão muito, muito, muito abandonadas. Tenho feito alguns périplos por algumas freguesias. Estão como para a nossa própria cidade, maltratadas, mal arranjadas. Há descaracterização das freguesias. E há pessoas que fazem casas, ou habitações, ou vivendas, como queiramos chamar, que em vez de respeitarem a traça natural da aldeia, trazem a praia, trazem os edifícios das praias para dentro das aldeias. Portanto, o bom gosto nós não podemos dizer que é falta ou é a existência de mais, porque isso é uma coisa subjetiva, mas penso que deveria haver uma sensibilização dos gabinetes da Câmara para que as pessoas, ao aprovarem os projetos, também tivessem um aconselhamento estético para que não houvesse uma descaracterização incrível. Então, onde eu moro é uma coisa perfeitamente antiga e há outros sítios iguais, e mais acima ou mais abaixo nós vemos sempre um edifício que destoa, a não ser que o próprio construtor ou proprietário tenha como objetivo dar nas vistas, não é? E aí sim o objetivo é atingido, mas penso que há uma descaracterização incrível e falta de infraestruturas e tudo que nós possamos querer para que as coisas possam funcionar. Nós vamos ter certamente outras oportunidades de poder conhecer melhor as propostas que o CDS-PP tem para o Conselho, algumas delas já abordou. Há alguma outra que lhe mereça, digamos, quase no final desta nossa entrevista, um olhar especial? É a participação das pessoas. Nós esquecemos de uma coisa tão importante como isso. A população das freguesias e do próprio Conselho tem um índice de analfabetismo. Já não digo que não sabem ler ou escrever, mas não passam disso, bastante baixo. Todos os documentos que são, e os próprios artigos de alguns órgãos de comunicação social, têm uma linguagem bastante hermética que as pessoas não entendem. Depois os presidentes de junta não informam as pessoas. Os documentos vão para aprovação ou para a auscultação pública, não chegam às pessoas. Nós pomos tudo na internet. O povo, a população, ou nós, as pessoas infloscluídas, não chegam a esses documentos, não têm informação. Se fizer um levantamento, enquanto jornalista, acho que penso que pode ser uma dica, é um trabalho interessante, de quantas pessoas sabem porque é que a sua freguesia foi extinta, ou porque é que ficaram sem freguesia. Nem sequer sabem porquê nem o que foi. Não houve comunicação. As coisas que se passam na sede do Conselho não são transmitidas, não chegam. Isso chegam a poucos. E no outro dia assisti a uma ação da Assembleia Municipal e achei, foi aí que me decidi mesmo, não é porque eu me sinto especial, mas achei que havia, porque eu já fui formadora durante muito tempo em várias áreas. E penso que quando nós falamos para as pessoas, nós devemos ter em conta o nosso destinatário, ou aqueles que estão à espera de alguma coisa, e devemos nos adaptar. As pessoas não sabem o que é que os espera, nem porquê, e se aqueles que têm a responsabilidade de tentarem falar, não conseguem. E vi uma coisa que me chocou bastante.
e depois não vi isso refletido em nenhum órgão de comunicação social que esteve presente. Está alguém a falar, a maior parte dos presidentes de Câmara, a maior parte dos deputados municipais estão a jogar ao computador, a jogar às cartas, e levantam o braço quando for a altura de votar. E pergunto-lhes o que é que andaram a discutir. Não sabem, simplesmente porque pertencem à maioria, levantam o braço, votam a favor, e as pessoas que estão nas freguesias e que confiaram naquele indivíduo não sabem nada. Portanto, há uma falta enorme de respeito pelo município, há uma falta enorme de participação do município. Portanto, o CDS vai colocar isso como tema também central, ou seja, a maior participação da população. Não é só maior participação, maior informação. Maior informação, mas é uma informação clara, uma informação objetiva, sim, mas uma informação para que se entenda. Tem que estar informados. Exatamente, é essa a problemática, é a pescadinha de rabo na boca. Se não têm informação, não podem participar. E se não participam é porque também desconhecem. Quer dizer, há aqui um conjunto de situações que me chocou bastante. Não pensei que fosse possível. E nós temos que chegar às pessoas de todas as idades e culturas. O CDS-PP há muito que não tem representantes na Câmara Municipal, no Executivo da Câmara Municipal. Efetivamente. O que é que a doutora pensa, digamos, que pode acontecer e que pode mudar esse estado de coisas nestas autárquicas de 2013, no sentido do CDS poder chegar à Câmara Municipal? Esse é o objetivo, penso eu, não é? Sim. Eu costumo dizer que quando nós começamos a jogar, nós não gostamos de perder, nem que for a feijões, não é? Exatamente. Portanto, quando nós entramos nesta campanha, e é o objetivo do CDS, é aumentar o número de indivíduos que cheguem à Câmara e é crescer para poder vencer. E esse é o nosso lema. E nós temos que fazer tudo. Chegar às populações, conquistá-las através de conversas, através das suas reais necessidades de pessoas, através delas como pessoas, não prometendo, mas tornando execuíveis, tendo os recursos que o país tem, que o próprio Conselho dispõe, porque não é muito, não é? E penso que será cada vez menos, porque há outras prioridades a nível nacional, infelizmente. A doutora pensa que realmente é possível a doutora ser eleita para a Câmara Municipal? Penso que sim. Portanto, está convicta de que isso pode acontecer? Estou convicta. E a mensagem que vai passar aos munícipes é de? É de todos juntos podemos fazer um fundão para todos. Doutora Arminda, foi um prazer, muito obrigado. Continuação de um bom fim de semana, encontramos certamente mais vezes. Muito obrigado. Com certeza, obrigada.